Maior artilheiro da história do Manchester City. Sérgio Agüero deixou seu nome eternizado no Manchester City ao se tornar o maior artilheiro da história do clube. Em seus 10 anos vestindo a camisa azul, ele marcou impressionantes 260 gols em 390 partidas, superando qualquer outro atacante que já tenha jogado pelo time. Sua média de gols por jogo foi extraordinária, mostrando uma consistência absurda ao longo das temporadas. Antes de sua chegada, o City era um time com pouca tradição em títulos e longe de ser uma potência ofensiva no futebol inglês. Com ele no comando do ataque, a equipe passou a ser uma das mais temidas da Premier League, e seu nome ficou marcado como o homem-gol definitivo do clube. Além disso, ele também se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história da Premier League, deixando para trás nomes lendários como Thierry Henry e Van Persie. Agüero tinha faro de gol, movimentação inteligente, capacidade de finalização com ambos os pés e um posicionamento dentro da área quase perfeito. Não era apenas um centroavante fixo, mas um atacante completo, capaz de marcar de qualquer posição. Sua incrível marca de gols não foi construída apenas contra times pequenos, mas também nos momentos decisivos e contra adversários diretos, provando que ele era um dos maiores goleadores que a Premier League já viu. 2. O gol mais icônico da história da Premier League. Se existe um momento que resume a grandeza de Sérgio Agüero no Manchester City, é o gol contra o Queen's Park Rangers na última rodada da temporada 2011-2012. Naquele dia, o City precisava vencer para garantir o título da Premier League pela primeira vez em 44 anos. Perdendo por 2-1 até os acréscimos, o time conseguiu empatar aos 46 minutos, mas ainda precisava da vitória. Foi então que, aos 48 minutos do segundo tempo, Mario Balotelli deu um toque preciso para Agüero, que driblou um zagueiro e bateu forte no canto do goleiro, decretando o título do City de forma inacreditável. O grito do narrador Martin Tyler se tornou um dos momentos mais icônicos da história do futebol inglês. Aquela conquista mudou completamente o patamar do Manchester City. Antes de Agüero, o clube não tinha um título de Premier League desde os anos 60 e vivia à sombra do Manchester United. Com aquele gol, ele inaugurou uma nova era, em que o City se tornaria uma potência, vencendo vários campeonatos nos anos seguintes. Nenhum outro atacante do clube tem um momento tão marcante quanto aquele, e esse lance sozinho já seria suficiente para colocá-lo na história como o maior de todos. 3. Consistência e longevidade no mais alto nível. Muitos atacantes têm uma ou duas temporadas boas e depois caem de rendimento. O diferencial de Agüero foi sua consistência absurda ao longo dos anos. Desde que chegou ao Manchester City em 2011, ele sempre marcou muitos gols e nunca teve uma temporada ruim. Foram 5 temporadas com mais de 25 gols e 10 temporadas consecutivas com pelo menos 20 gols, algo raríssimo no futebol europeu. Mesmo convivendo com algumas lesões ao longo dos anos, ele sempre voltava em alto nível e continuava sendo a referência ofensiva do time. Nenhum outro atacante da história do City conseguiu se manter como protagonista por tanto tempo. Ele passou por diferentes técnicos, estilos de jogo e mudanças no elenco, mas sempre manteve sua importância. Mesmo com Pep Guardiola no comando, que inicialmente parecia não confiar tanto nele, Agüero se reinventou e se tornou ainda mais eficiente dentro do esquema do treinador, provando sua versatilidade e capacidade de adaptação. 4. Rei dos clássicos e dos jogos grandes. Os maiores jogadores se destacam nos momentos decisivos, e Agüero era exatamente esse tipo de atacante. Ele não só marcava muitos gols, mas fazia questão de deixar sua marca nos clássicos e nos confrontos contra adversários diretos. Contra o Manchester United, maior rival do City, ele foi um verdadeiro pesadelo, marcando 9 gols no derby de Manchester. Além disso, marcou várias vezes contra Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham, os principais concorrentes na briga pelo título. Outro dado impressionante é que ele foi o jogador que mais marcou hat-tricks na história da Premier League, superando até Alan Shearer, que era o recordista anterior. Seu poder de decisão em partidas grandes era um diferencial que o tornava ainda mais especial. Na Champions League, também brilhou em momentos importantes, como na goleada por 4-0 sobre o Real Madrid na fase de grupos de 2019, e nos confrontos contra o Barcelona e Bayern de Munique. Mesmo quando o City ainda não tinha um time tão dominante, ele conseguia fazer a diferença contra as maiores equipes do mundo. 5. Ídolo absoluto e respeito mundial. A idolatria de um jogador vai muito além do que ele faz dentro de campo, e Sérgio Agüero se tornou o maior ídolo da história do Manchester City por tudo o que representou para o clube. Ele chegou em um momento em que o time ainda estava crescendo e ajudou a transformar o City em uma potência global. Sempre humilde, carismático e identificado com a torcida, ele nunca forçou uma saída e permaneceu no clube por uma década, mesmo tendo ofertas de outras equipes.
Seu amor pelo clube ficou evidente quando ele chorou ao se despedir do Etihad Stadium em sua última partida, deixando claro que considerava o City como sua casa. Além disso, Agüero não era apenas respeitado pelos torcedores do City, mas por todos os amantes do futebol. Jogadores, técnicos e ex-atletas sempre reconheceram sua grandeza e o colocaram entre os maiores atacantes da história da Premier League. Seu legado ficou tão marcado que, após sua saída, o City fez uma estátua em sua homenagem na entrada do Etihad Stadium, algo reservado apenas para os maiores ídolos da história do clube. Em toda sua passagem ele ganhou 5 Premier League, 3 Supercopa da Inglaterra, 6 Copa da Liga Inglesa, 1 Copa da Inglaterra. Sérgio Agüero não foi apenas o maior atacante da história do Manchester City, mas um dos maiores jogadores da história do futebol inglês. Sua marca de 260 gols fez dele o maior artilheiro do clube, e sua consistência absurda por 10 temporadas o colocou em um nível de lenda. Além dos números, ele também foi responsável pelo momento mais icônico da Premier League com seu gol contra o Queen's Park Rangers em 2012, mudando a história do clube para sempre. Sempre decisivo em clássicos e jogos grandes, ele foi um pesadelo para os rivais e se manteve como referência do time por anos. Sua idolatria é incontestável, e seu nome ficará para sempre na história do Manchester City. Nenhum outro atacante teve um impacto tão grande no clube, e por isso, Sérgio Agüero será eternamente lembrado como o maior atacante que o City já teve. E você, também acha que é o maior atacante da história do Manchester City? Comente e inscreva-se.